cearense de Fortaleza, e eu acho que eu posso dizer que a minha jornada de robótica começou quando eu tinha 10 anos, quinta série do ensino fundamental. Eu estudava em outra escola aqui de Fortaleza, no Cristos, Colégio Cristos, e lá eles davam aula de robótica, assim, tipo, clubezinho de robótica desde cedo, e a partir da quinta série. Então eu fui lá, me inscrevi quando chegou a hora, eu era tipo de pessoa que participava de tudo da escola, e com robótica não foi diferente, mas assim, não sabia o que esperar de jeito nenhum. E aí, quando me inscrevi, no começo era bem besteira, entendeu? Era essa coisa assim, ensinar robótica para uma criança de 10 anos, assim, no máximo que eles faziam era mostrar como era um circuitozinho, entendeu? Tipo, pilha, motor, se você ligar, o motor roda para um lado, se você trocar a polaridade, o motor roda para o outro, coisa bem simples. Eu lembro que tinha aula, inclusive, que a gente passava a aula toda só desmontando placa de circuito de computador, só quebrando coisa, pegava um alicate e quebrava coisa. As coisas começaram a mudar mesmo na minha sétima série, quando eu tinha 12 anos, que foi aí que a escola começou a colocar a gente para participar de Olimpíada, no caso a UBR. Então, assim, eu acho que foi o momento que mudou o jogo. Eles convidaram o pessoal que estava no meu nível, lá do clube de robótica, e aí inscreveram a gente na UBR. Então eu passei a ter aula aos sábados, tipo, a gente ia para a escola sábado de manhã para montar o robozinho. E naquela época, a proporção da Olimpíada de Robótica da UBR era bem diferente, era bem menor. Então era uma coisa bem mais informal do que é hoje. Hoje realmente cresceu muito a Olimpíada. Então eu lembro que naquela época a gente não sabia muito bem o que estava fazendo, o professor ajudava muito a gente, era muito ligado, e eu comecei a montar o robô na plataforma de Lego. Então a gente montava com NXT, não era nem EV3 ainda, era NXT. E era isso, e era assim, aprendendo, nossa, que legal, entendeu? Montar um robozinho, a gente não sabia programar, não sabia nada, até começar a ensinar pra gente os bloquinhos, então assim, eu acho que foi muito bom começar por Lego, porque era uma coisa bem didática, que dava vontade de começar e tudo mais. Mas era uma coisa bem formal, tanto que assim, a minha equipe, a gente juntou ali o grupinho que mais conversava dentro da sala de aula normal da aula do dia de semana e montou a equipe, então era uma coisa bem assim, nada a ver. Mas eu achava o máximo que eu estava participando de uma competição, de uma Olimpíada, nunca tinha feito isso antes na vida, né? E aí, tanto que assim, a nossa equipe não tinha nem divisão de isso, você faz aquilo, não. Era assim, todo mundo junto e misturado, quem chegasse primeiro no dia pegava o computador e começava a mexer, era bem informal mesmo. E aí, só que para minha surpresa, de todos nós, nesse primeiro ano, a gente conseguiu ganhar a estadual. Como eu disse, era bem menos equipes participando. Acho que se tivesse, assim, 10 equipes era muito. Então, mas a gente conseguiu ganhar e fomos classificados para a Nacional, que para minha infelicidade, a Nacional daquele ano era em Fortaleza. Então, eu não viajei, foi na Unifor. E aí a gente foi para lá. E eu acho que foi nesse momento que eu comecei a notar que, cara, eu era muito apaixonada por aquilo, entendeu? A gente chegou na Nacional, que é o evento que até hoje é a Nacional, que é o Robótica, que vem MNR, que vem LARC, que vem até as internacionais junto. E, nossa, eu me apaixonei, era um clima totalmente diferente, era no ginásio da Unifor, e era, assim, muita gente, acho que foi a primeira experiência que eu tive de passar o dia inteiro sentado na mesinha da equipe, trabalhando e ajeitando robô, e, assim, sem contato com os pais estavam, tipo, a gente nem via, o professor lá na arquibancada, a gente nem ouvia falar dele, e eu lembro, assim, desse momento de ser bem marcante para mim, que eu disse, cara, nossa, eu quero fazer isso, eu amo muito isso, eu quero continuar fazendo isso por muito tempo. Só que infelizmente a gente não era bom o suficiente, a gente realmente estava bem no começo, então a gente foi uma classificação bem ruim mesmo, assim, na nacional, deve ter ficado, sei lá, 12, 13, uma coisa assim. Mas valeu para aprender e dizer, nossa, é isso que eu quero, eu vou continuar fazendo isso. E aí, no ano seguinte, eu acho que eu tive não tive uma visão muito assim, estratégica do que fazer e a gente continuou do mesmo jeito. Então, assim, eu continuei com a mesma equipe que eu estava, era uma equipe realmente de gente amigo, e eu notava que o pessoal da minha equipe, assim, não era
tão interessado quanto eu. Acho que eu sempre era mais apaixonada por aquilo do que os outros dois. Sempre, nessa época eu já sabia que eu queria fazer engenharia e os outros não. Mas eu acho que eu me acomodei muito, assim, tipo, a equipe que tá ganhando não se mexe. Eu acho que eu fui muito nessa onda até demais. E aí na estadual do ano seguinte, o nosso robô era praticamente o mesmo, não tinha mudado as regras, a gente estava esperando a mesma coisa, e acabou que a gente conseguiu só o terceiro lugar da estadual, né? Não fomos classificados para a nacional naquele ano. E só que a diferença é que a equipe que ganhou o estadual e foi para a nacional era da minha escola também, era outra equipe do pessoal que treinava junto com a gente. Então, era um pessoal que a gente conhecia, fiquei feliz por isso e tal, mas não deu muito naquilo, fiquei bolada e foi isso. E aí eu acho que foi nesse momento que a gente não venceu, que clicou uma coisa na minha cabeça e disse assim, Isabela, se você quer mesmo, sei lá, investir nisso e começar a participar mais sério, tem que mudar. Não adianta ficar no Lego e ficar naquela coisa bem amadora que não, você tá vendo que não é o suficiente, você tem que começar a pensar mais longe. E só que a minha equipe era muito acomodada, o resto do pessoal da minha equipe, não era um pessoal que queria mesmo isso para a carreira, para coisa mais séria. E acabou que eu me juntei com outro amigo meu, que era dessa outra equipe da minha escola que tinha acabado de ganhar, porque ele também estava sentindo essa mesma coisa. Eles, na verdade, chegaram aí para a Nacional, foram até bem na Nacional, tiraram, tipo, terceiro lugar da Nacional, mas a equipe dele não estava dando muito certo, ele também era o único que tinha mais incentivo nas coisas, e aí no ano seguinte a gente decidiu, não, vamos cada um sair da sua equipe, vamos montar a nossa equipe, vamos investir mais nisso, né, vamos atrás não sei, de fazer uma coisa diferente. E foi aí que a gente começou a usar Arduino. Foi muito diferente, porque nosso professor era bem amador, assim, ele realmente só sabia mexer com Lego, então Arduino, ele estava começando a mexer Arduino junto com a gente. Eu e esse meu amigo, que é o Marcos, eu ouvi muito esse nome, porque ele é muito importante na minha jornada, eu e ele é que a gente, nossa, ia atrás e pesquisava, e no começo a gente ia pesquisando junto com o professor, sabe, assim, o professor em casa, tentando ver como é que funcionava, e testar sensor, e testar tudo, e a gente também ao mesmo tempo fazendo isso, só que chegou uma hora que a gente passou dele, e a gente começou a ir todo dia, assim, à tarde para a escola e montar coisa, e ele já não estava mais acompanhando, e meio que a gente ficou só. E eu acho que a gente só avançou mais realmente porque o Marcos é uma pessoa incrível que vai atrás das coisas e pesquisa, então eu acho que ele me ensinou muito nessa época. Eu acho que tudo que eu fazia, ele me dava um toque, nossa, Isabela, pesquisei, a gente tem que fazer assim. E aí eu ia lá e desenvolvia mais. E só que o que acontece? Nosso sonho sempre foi para a internacional, né? Para a RoboCup, que era a Copa do Mundo dos Robôs, que é a fase internacional da UBR. E a internacional sempre acontece no ano seguinte da nacional. Então, assim, enquanto a nacional é outubro, novembro, a internacional sempre assim, meio do ano seguinte. E naquele ano, especificamente, a gente já tinha começado a montar o robô pro ano seguinte, era 2014, a gente já estava começando a montar o robô para a competição de 2014, quando a gente soube que a internacional ia ser no Brasil, assim, pela primeira vez, ia ser em João Pessoa, ia ser, assim, pertinho de Fortaleza. E apesar da equipe que eu estava, que era a equipe do Marcos do ano passado, que tinha ganhado o terceiro lugar, não tinha sido classificada, mas a gente soube, eu não lembro como, acho que, não sei se foi um de nós que foi atrás, ou foi o professor que falou, mas a gente soube que no evento da Internacional, da RoboCup, ia acontecer um curso, ia ter tipo um workshop de Arduino. E aí a gente se animou muito, cara, nosso sonho ir para essa competição, ir para a RoboCup, a gente não conseguiu ir competindo, mas, pô, vai ter um workshop, um curso que é aberto ao público, assim, a gente pode se inscrever e vamos lá. E a gente se animou tanto que a gente animou ele e as outras equipes também que a gente fazia, o resto do pessoal da minha equipe anterior, algum pessoal da equipe anterior do Marcos, e a gente, de alguma forma, conseguiu convencer todas as nossas famílias a levar, tipo, 7 moleques de 14 anos para João Pessoa para participar desse workshop de Arduino. Eu lembro que foi... Não, e aí a gente chegou lá e foi bem marcante para mim também. Eu acho que foi assim, marcante em outro nível. Porque a gente estava participando dessa vez, a gente estava no meio da competição internacional, entendeu? Então, assim, era gente falando outras línguas do nosso lado, mulher, assim, de hijab, e gringo falando a língua que não sabia nem o que era. E a gente no meio daquilo, com crachazinho, tipo, não era crachá de competidor, mas era crachá de participante. A gente estava assim, se achando no meio daquilo tudo. Eu lembro que a gente ia até, assim, para o McDonald's, depois da competição, no final do dia,
E teve uma vez que a gente chegou lá e tinha uns meninos sei lá, dos Estados Unidos, de algum outro canto, que não falavam português, e aí eles estavam tentando se comunicar com a atendente do McDonald's e conseguia. Aí a gente chegou lá todo importante, não, a gente vai traduzir, a gente vai ajudar vocês. Então foi uma experiência bem bacana mesmo. E a gente disse, não, vamos competir, que a gente quer estar aqui um dia. Só que, e aí, no meio dessa felicidade toda, desse evento incrível, a gente decidiu ir assistir a competição da UBR, o equivalente ao UBR, né? Desejar boa sorte ao pessoal que tinha tirado o primeiro lugar, apesar da gente ter tirado o terceiro, e tudo. E quando a gente chegou lá para ver a competição, qual não foi nossa surpresa? Quando a gente se depara com o quarto lugar da Nacional. E a gente ficou muito confuso, porque a gente estava assim, como assim? Vocês estão aqui competindo, vocês foram o quarto lugar, a gente foi o terceiro, por que vocês estão aqui? O que está acontecendo? E aí eles foram, não sei o que está acontecendo, a gente foi chamado para cá e estamos aqui. E a gente, não, peraí, tem alguma coisa errada. Aí a gente foi atrás de falar com o pessoal da coordenação da Olimpíada, e eu até lembro ainda dele, o nome dele é Flávio, era o coordenador geral da UBR. E a gente falou, oi Flávio, tudo bem, você lembra da gente? Essa equipe tirou o terceiro lugar e eu não entendi por que o quarto lugar está aqui competindo. E aí ele explicou pra gente que duas nacionalidades, duas delegações acabaram desistindo, assim, de última hora, não puderam ir, e isso abriu 2 vagas para o Brasil. Então, porque o Brasil era o país sede, né? Então, assim, abriram mais 2 vagas para o país sede, e aí eles puderam chamar o segundo e o terceiro lugar. E a gente falou, tá, mas a gente era o terceiro lugar, por que a gente não foi chamado? E aí ele começou a se preocupar, a se desesperar, dizer, como assim vocês não foram chamados? O que é que aconteceu? Será que teve um erro? A gente chamou o quarto, não chamou o terceiro? E aí ele foi atrás lá dos e-mails dele, do computador dele, e ele disse, não foi erro nosso, tá aqui. E aí ele mostrou toda a série de e-mails trocados com a nossa escola, com a coordenação, com a direção, com nossos professores todos, chamando a gente para competir, dizendo que a gente tinha tido uma vaga, explicando a situação, chamando a gente para competir, e a direção da nossa escola barrou, vetou, disse, não, a gente não vai levar eles, a gente não quer levar eles. Até hoje eu não entendi direito por quê, se era dinheiro, se era responsabilidade, eu não sei. Deve ter sido bem frustrante, né? Nossa, foi demais, porque assim, era João Pessoa, cara, era internacional em João Claro, Pessoa. né? A gente tinha ido de carro, a gente foi toda a família falando de carro, tá ligado? Era uma coisa assim, era tão nosso sonho que a gente foi com a família mesmo, bancando, os pais levando a gente. Então, assim, se eles não quisessem pagar, não quisessem responsabilizar por nada, bastava avisar que a gente tinha se classificado, que a gente tava lá, né? Pelo amor de Deus, a gente tinha ido. Como é que tu ficou na hora? Tu deve ter ficado... Não, eu fiquei doida. Eu cheguei no hotel de volta de noite, comecei a chorar e chorar abraçada da minha mãe, tá ligado? Foi assim, não, foi terrível. A gente não sabia o que fazer, a gente não sabia olhar pra cara do outro e dizer, pô, e aí? E aí, o que é que aconteceu, né? O que aconteceu? A gente acabou de ser classificado para a RoboCup e a gente não foi porque o colégio, né? E eu lembro que o coordenador lá até falou, gente, desculpa a confusão, mas se vocês tiverem um robô aqui agora, eu consigo colocar vocês para competir. Só que a gente tinha viajado sem nada, né? A gente tinha viajado para um curso, a gente não tinha nada lá. Então, assim, foi bem frustrante. E eu acho que foi muito frustrante para mim, porque eu sempre tinha visto a escola como uma entidade muito, muito acima de mim, assim, muito, nossa, esse colégio... Meu Deus, um pilar para robótica que vocês estavam fazendo. Eu estudava no Cristo desde os 2 anos de idade, entendeu? Então, assim, era a escola que estava formando meu caráter. Eu tenho super respeito pela coordenação, por todo mundo de lá. E foi um baque muito grande, né? Nessa hora foi uma decepção muito grande. Acho que o que doeu mais foi a mistura de meu maior sonho ter sido tirado de mim e a decepção com a escola, que eu tinha muito preso pela escola. Acho que é uma sensação que não dá para descrever, né? Porque é tipo você ganhar um prêmio na loteria e não retirar esse prêmio. Pior que isso, até. Qualquer pessoa que já estudou, já tentou participar de um internacional, sabe quão grande é esse sonho. Você lembra que ano foi esse? Isso foi 2014, então era metade de 2014, julho de 2014, que foi a RoboCup de João Pessoa. E aí a gente voltou para a escola, isso era julho, então a gente estava assim, nas férias, né, escolar. Quando a gente voltou para a escola em agosto, foi assim, coisa mais awkward do mundo, entendeu? A gente voltando para a aula de novo, a gente não queria olhar na cara do professor, a gente não queria... Nossos pais foram lá para a escola e não sei o quê. E eu sei que, assim, a escola, depois que se conversou, a escola percebeu a burrice que tinha feito, entendeu? Tipo, o tamanho do erro deles, mas era uma coisa assim, já não tinha como voltar atrás. Eu lembro que
que eles começaram a dar um monte de coisa pra gente, entendeu? Pra, tipo, tentar recompensar. Compraram impressora 3D pro laboratório. O laboratório já era muito bem equipado, sabe? Já era aquele laboratório, assim, sonho, que na parede tá cheio de ferramentas e tudo. Então eles investiram mais ainda, começaram a comprar impressora 3D, foram fazer uma propaganda com a gente, disseram que ia estar na TV, não sei o quê. Enfim, mas não tinha o que se fazer. E a gente estava muito desiludido, mas a gente já tinha começado a montar o robô para o BR daquele ano, né? E então a gente disse, cara, vamos seguir, né? Não vamos, tipo, estamos bem de mal com a escola, a gente não quer papo com vocês, mas também não vamos deixar de trabalhar isso a gente e vamos seguir. E aí eu lembro que a gente participou da estadual daquele ano, e uma das equipes da escola a gente foi classificado para nacional de novo. Foi até em São Carlos dessa vez. Foi a primeira vez que eu viajei, de fato, para competir. Melhor parte, né? A viagem. Não, melhor parte, sinceramente, melhor parte. E aí a gente foi na USP de São Carlos. Então a gente foi para lá e também outra experiência incrível. Realmente só quem vai para uma viagem dessa sabe o que é. Tá assim, de noite no hotel, montando pista dentro do quarto, colocando programando, montando. Empilhando uma cama em cima da outra para montar a pista dentro do quarto e vai noite adentro. E eu dormia, eu era fraca, então eu dormia. Tem foto de mim dormindo em cima da pista, entendeu? De madrugada. Mas foi muito bacana. Foi também, eu acho que pela primeira vez, o maior desafio que eu tive em trabalho em equipe. Porque para a gente ir para essa nacional, acabou que a gente juntou as duas equipes da escola, que tinham sido classificadas. Então fui eu e o Marcos, que era meu grande amigo, que era super tão into robotics quanto eu, e foi o pessoal que a gente era um pouco mais afastado, que era da equipe dele antes, e foi aquele momento que a gente começou a discordar. Eu lembro até que, assim, no rodada final do negócio, o robô não estava funcionando, e aí a gente queria consertar de um jeito, a gente disse, não está funcionando por causa disso, vamos trocar esse sensor e vamos mudar essa rotina. E o outro cara, não, vamos construir um robô do zero. E eu dizia, cara, não tem condição, da véspera você quer construir um robô do zero, mas Teve uma hora até que a gente disse assim, não, vamos separar então assim a equipe. Eu e o Marcos, a gente tenta consertar esse, você tenta montar o seu do zero. O que tiver funcionando amanhã, a gente bota para competir. Só para botar. Pessoal, esse momento é tão mágico que eu acho que das competições de robótica que a gente vai, eu acho que a parte que a gente mais lembra nem é da competição em si, mas sim dos momentos que a gente quebrou a cabeça para descobrir o que fazer com o robô naquele lugar que tá dando defeito. Total, é uma coisa que você fica muito alucinado, né? Você tá aqui naquele tempo, tá todo tempo a cabeça ali dentro. Eu lembro que a professor saía para comprar quentinha pra gente almoçar, deixava lá pra gente. A gente nem tocava na comida, a gente tava tão assim, que eu lembro que o professor tinha que dizer, Isabela, tu ainda não comeu, já são 5 da tarde, ainda não almoçou. Eu disse, depois. Mas a gente foi, nessa nacional, a gente foi, isso eu tava no meu 9º ano, né? Era 2014. Então a gente foi passando, foi pra final. E eu acho que esse foi um dos momentos que hoje eu posso dizer um dos momentos mais felizes da minha vida. A gente ganhou a nacional. A gente foi primeiro lugar nacional, foi muito acirrado. Foi questão, assim, de 5 pontos de diferença para o segundo lugar. E isso na competição de robótica é tipo um redutor de velocidade, era tipo um gap, era assim, a mínima pontuação que você pode fazer. Mas a gente conseguiu, fomos campeões nacionais. E, nossa, foi uma felicidade imensa. Eu acho que foi muito assim, de mostrar para a escola, tá aqui, a gente é tão bom, vocês desperdiçaram tanto aquela nossa chance que a gente foi lá e conseguiu de novo. A gente foi classificado para outra RoboCup, dessa vez era na China, e a gente tava no céu, eu disse, caraca, eu vou pra China, que loucura! E a Estela estava muito, muito empolgada. Só que, detalhe da vez. Né? A OBR, para quem não conhece, não sabe, não sei até, na verdade, eu não sei como é que ela tá hoje, porque mudaram um monte de regra, né? Mas na época, ela era dividida em 2 fases, fase nível 1 e nível 2. Então era assim, nível 1 para ensino fundamental e nível 2 para ensino médio. E isso espelhava na RoboCup, porque a RoboCup também tem nível 1 e nível 2. Então era assim, o campeão do nível 1 ganhava a vaga do Brasil de nível 1 na RoboCup, e o campeão do nível 2 ganhava a vaga de nível 2. Então, eu estava no meu 9º ano, que é 2014, então a gente ganhou a vaga de ensino fundamental do nível 1. Só que, não sei se vocês lembram, que a internacional acontece no meio do ano seguinte. E no ano seguinte, a gente já seria ensino médio, e a gente já ia ser mais velho, todo mundo fazia aniversário, então a gente já estava acima do limite de idade para o nível 1 da internacional, da RoboCup. Só que a gente tinha conseguido a vaga do nível 1. Né? A vaga do nível 2 do Brasil tinha ido para a equipe que tinha ganhado o nível 2, que era
uma competição, assim, de outro nível, de complexidade bem diferente, eles eram realmente melhores na categoria deles. Então, a gente simplesmente perdeu outra chance, outra vaga da RoboCup por causa dessa tecnicalidade de idade. A gente tinha vaga, mas a gente era, tipo, 6 meses mais velho do que a idade limite e não pôde ir. Então, foi outro baque. Foi assim, eu olhava assim... Eu olhava assim para o Marcos, eu olhava para o professor e dizia assim, não é possível. Eu acredito que isso está acontecendo. E aí, nessa época, eu acho que assim, eu já estava tão desiludida com tudo que estava acontecendo, com a escola, com ter sido classificada não só uma, mas assim, 2 vezes para o que era o meu maior sonho da vida e não ter conseguido, que eu estava meio assim perdida no que fazer. E nessa mesma época, a escola ainda estava naquele espírito de dar tudo pra gente que a gente quisesse, ainda tentando reparar o problema do passado, da última RoboCup, e dessa, que a gente também tinha sido classificada, não foi culpa deles dessa vez, mas eles também estavam sentindo que a gente, estava sofrendo por não ter ido. E aí eles botavam propaganda, tinha propaganda até no rádio. Eu ligava o rádio com a minha mãe, tinha um vozinho do robô dizendo que a gente tinha sido classificado pra China, uma loucura. Mas aí uma dessas tentativas assim, de ajudar a gente, estava tendo na cidade, em Fortaleza, um workshop da Fundação Estudar. Não sei para quem conhece a Fundação Estudar, é tipo uma grande fundação aqui no Brasil que tem um ramo dela que é focado justamente em ajudar pessoas a estudarem fora. E eles estavam tendo um workshop sobre estudar fora do Brasil. E minha escola era uma das maiores de Fortaleza, recebeu alguns convites e me ofereceu um dos convites. Eu acho que nem a escola sabia o que era aquele workshop, nem eu sabia o que era aquele workshop. Mas recebi e disse, vou, né? Eu me meti em tudo, vou para esse workshop. E foi um fim de semana que eu acho que, assim, mudou todos os planos que eu tinha de carreira na vida. E foi um fim de semana que a fundação realmente mostrou, gente, é possível vocês irem para universidade tipo Harvard, MIT, Yale, essas que vocês ouvem falar dos filmes e de tudo, é uma realidade. Alunos internacionais podem aplicar e é assim que você faz. Você vai, faz essa e faz carta de recomendação, blá, 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 e assim a gente está aqui para apoiar quem quiser fazer. E eu fiquei, nossa, como assim é possível? Que loucura! E como já sabia que queria engenharia desde cedo, como todo bom cearense, o meu plano era começar o ensino médio, ir para uma turma ITA e tentar ITA, tentar IME. Nunca tinha passado pela minha cabeça tentar, assim, além do melhor do Brasil, entendeu? E aí, mas nesse momento eu disse, cara, eu acho que é isso, eu vou tentar. Tipo, para que eu vou me contentar com o melhor do Brasil se existe a possibilidade, por menor que seja, de ir para uma das melhores do mundo, né? Só que eu também estava vendo que se eu continuasse ali na escola que eu estava, no Cristos, não ia dar muito certo, né? Não tinha sido o melhor exemplo de apoio em atividade circular, que eu tinha aprendido que era muito importante para estudar fora. E também o Cristos nunca tinha mandado ninguém para a universidade fora. E aí foi nesse momento que eu ganhei uma bolsa para estudar no Farias Brito, para começar o ensino médio em Farias Brito, que eu já sabia que tinha esse costume, essa tradição de Olimpíadas e de mandar a gente para fora, já tinha mandado algumas pessoas. E aí eu disse, é isso aí, vamos lá. Vou sair do colégio, vou para o Farias Brito. E eu lembro que, nesse momento, eu tinha conseguido a bolsa para ir para a turma ITA, né? Então, eu achei juntando isso e a pressão da turma ITA é muito grande, é uma turma muito difícil. Então, eu achei que juntou muito a pressão de, nossa, eu sou bolsista da turma ITA de Farias Brito, com todas as decepções acumuladas que eu tinha tido em Olimpíada de Robótica, e eu disse, acho que não é mais robótica para mim. Robótica, eu vou me aposentar, muito obrigada a todos os envolvidos, encerro minha carreira de robótica aqui, vou estudar para o ITA. A mesma coisa também. Vou estudar para o ITA, vou fazer outras Olimpíadas e seja o que Deus quiser. Tanto o Farias Brito nem tinha, na verdade, assim, clube de robótica naquela época, não tinha nada de robótica. Então, era bem claro para mim que eu não ia continuar com aquilo. Só que o meu coordenador da turma ITA, que foi quem me trouxe para o Farias Brito, o Teixeira, sou eternamente grata àquele homem, ele era muito esperto, ele era muito cheio de truquezinho. E ele sabia de tudo que eu tinha feito com a robótica, né? E tinham, na minha turma, no primeiro ano da ITA, do Farias Brito, tinha entrado 2 meninos, eu não sei, inclusive, se era da tua escola, João, lá de Juazeiro. O Arthur, eu não sei se era Paraíso, acho que era Paraíso. O Arthur era. Pois era o Arthur e o Lucas. Não era outro Lucas, né? E eles vieram de lá, assim como eu, para estudar no Farias Brito, e eles já tinham começado também, tinha um ano atrás, participar de Olimpíada de Robótica, e aí eles queriam
continuar participando, queriam participar de novo. E aí o Teixeira, meu coordenador, foi lá neles e disse, aquela menina ali, ela já participou de um monte de Olimpíada, ela sabe das coisas, como se eu soubesse realmente, não era tanto o caso. Mas aí ele falou, não, vai atrás dela, que se vocês colocarem ela na equipe, vai dar certo, vocês vão ganhar tudo. E eu nem sabia o que estava acontecendo, né? E aí chegaram os dois atrás de mim, ei, Isabela, não sei o quê, tudo bom? A gente soube que você participava de Olimpíada de Robótica, a gente está querendo participar de novo esse ano, você não quer juntar na nossa equipe? E eu disse, alto, em bom som, disse, não, muito obrigada, já me aposentei, é isso aí. E aí eles foram muitas lá. Frustrações. Já tive todas as frustrações do mundo, não, já encerrei minha carreira, muito obrigada. Mas aí eles foram, e aí me levaram, e aí o coordenador foi conversar comigo, disse, não sei o que, vamos lá, a gente começa a fazer alguma coisa com vocês. Eu disse, tá bom, me convenceram. Eu acho que eu também não consigo ficar muito longe de robôs por muito tempo. Eu disse, vamos lá. E aí, só que também aquela escola não tinha, era muito mais atrasada do que o Cristo, que é a escola que eu estava anteriormente, porque eles não tinham um laboratório, mal tinha professor para ajudar a gente. Era muito assim, a gente chegava no coordenador, a gente tá precisando de um Arduino, a gente tá precisando de tantos fios. E ele, na nossa frente, chegava no computador, comprava e um mês depois chegava. Então foi mais uma vez assim, muito a gente por si só. E eu tinha começado a mexer com Arduino no ano anterior, os meninos também, só que a gente não era craque de jeito nenhum, entendeu? A gente estava realmente muito aprendendo ainda. E a gente foi mexendo, e a gente, ao mesmo tempo, estava muito mais difícil, porque ao mesmo tempo a gente também ainda estava na turma ITA do Farias Brito, a gente não tinha ainda, assim, dispensa olímpica, então a gente realmente tinha que estudar para a turma ITA, então era bem menos tempo. E aí a gente pegava a sala de aula vazia, assim, no intervalo das aulas e tentava mexer em alguma coisa. Eu comecei a pegar os kits daquele workshop que eu tinha feito na RoboCup lá de uma pessoa para tentar ajudar o sensor. Mas foi muito assim, tudo aprendendo, entendeu? Acho que eu aprendendo a fazendo, vendo o que fez e deu certo, não deu. O material demorava um ano para chegar, uma eternidade para chegar. Não tinha professor naquela época, não tinha Israel ainda. Então, assim, foi complicado. A gente não. Eu lembro que no dia da competição ainda deu um azar, que assim, tipo, um fio soltou bem na hora de competir. Sempre acontece, sempre tem que acontecer alguma coisa, pessoal. Se tá tudo certo, tá errado. E pior que já não tava tudo certo, entendeu? E ainda o fio soltou. E aí eu lembro que eu que tava na parte de eletrônica, aí eu comecei a soldar, só que, tipo, naquela pressa de soldar que tava começando a rodada, soldei com a polaridade invertida de um motor. Então, ele não saiu do canto, ele ficou rodando em círculos no começo, entendeu? Porque um motor estava rodando pro lado certo e o outro pro lado errado, então ele ia sempre rodar em círculos. Então, assim, foi desastrosa a competição de 2015, meu primeiro ano de ensino médio, foi horrível. Mas eu acho que foi um aprendizado que a gente precisava muito. Porque a gente começou a mostrar para a escola que a gente tinha muito interesse naquilo. A gente começou a conversar com o professor Israel, que era o nosso professor de matemática, que é assim um mestre, tem 2 faculdades de engenharia, super interessado. É um gênio. Super interessado em robótica, e ele começou a ver e achar legal. Tinha 2 equipes da escola, na verdade, era a gente e outra equipe que estava um ano mais velha, que estava começando junto com a gente, e ele começou a se engajar mais nisso, e uma vez que o professor engajou, acho que mudou tudo, assim, porque ele começou a abrir portas dentro da escola, então ele conseguiu uma sala de aula pra gente, que era aquela no 3º andar, eu não lembro se tu lembra, no final do corredor, que foi a primeira sala que a gente teve para robótica. Começou a dizer para a escola que a gente precisava de ferramenta, que não adiantava a gente ir atrás de um ferro de solda que tinha na casa do avô do Arthur e não sei o quê. E as coisas começaram a se encaminhar. E foi uma época também que eu consegui trazer o Marcos, o meu amigo lá do Cristos, para o Farias Brito. Então, e aí pela primeira vez, assim, em todas as competições que eu participava, tinha, tipo, pelo menos 3 pessoas no meu equipe, no meu time, que eram muito boas, eram muito inteligentes e que gostavam muito daquilo e que tinham competição de robótica como, assim, prioridade na vida, entendeu? Não era só eu, não era só o Marcos, não era só eu e o Marcos, tinham 3, era eu, o Marcos e o Arthur. E isso acho que fez toda a diferença. Só que, ao mesmo tempo que a gente estava super preparado e, assim, mais capacitado e tudo, a gente também não aguentava mais fazer seguidor de linha. A gente já estava, tipo, há 5 anos fazendo seguidor de linha, a gente não aguentava mais tentar resolver problema de luminosidade, de sensor, de ver preto e não ver preto, e
tem um momento que realmente eu acho que satura isso. Você Tem não um tem... momento que, tipo, não é nem que satura, é que às vezes você nem consegue mais ir pra frente, porque você, tipo, já tá tão Pois é, não dá. colado naquilo, é bem... Tipo, desde os meus 12 anos estava fazendo aquilo, já não dava mais. E aí, eu acho que foi o Marcos, na verdade, que foi lá, fuçou e descobriu que na competição nacional, na robótica, no evento, tinha a LARC e a CBR, que era a Competição Brasileira de Robótica, e ela tinha outras modalidades. A gente crescendo, indo para essas competições, a gente sempre via que, na verdade, não tinha só a nossa, né? Tinha, assim, robô jogando futebol, robô fazendo outras coisas. Só que eu acho que na nossa cabeça sempre era algo, assim, do pessoal mais velho, o pessoal universitário, assim, era algo bem fora da nossa realidade. Pra gente, pelo menos pra mim, na minha cabeça, o BR era o único caminho para seguir. E ele descobriu que não, na verdade, essa outra competição era aberta para a gente de ensino médio, ensino fundamental e, acho que só ensino médio. E a gente podia se inscrever. E aí a gente foi lá na coordenação e disse, gente, a gente vai pedir um voto assim, de confiança para vocês, a gente quer se inscrever nessa competição, que é bem mais complicada, porque era o resgate nível B ao invés do resgate nível A, então assim, era um nível de complexidade bem maior, não era mais linha, era isso. Só um parênteses aqui. O pessoal tá mandando pergunta no chat. No final, quando a gente terminar, vocês podem mandar aí por enquanto, que no final a gente vai responder cada uma, tá, pessoal? Isso aí. E aí, então, era um nível de complexidade assim, bem maior, mas a gente achava que era legal, que era um desafio novo, era um labirinto agora, dessa vez. E a diferença é que a gente precisava de material, de peças bem mais caras, e essa competição não tinha fase estadual, então era direto na nacional, a gente viajava direto, então a gente realmente precisava dizer, escola, confia na gente, vocês vão já logo de cara pagar uma inscrição, que na UBR não se paga a inscrição, pagar uma inscrição e levar a gente para competir. E a escola, eu acho que essa é uma das diferenças principais entre a escola anterior e o Farias Brito, é que eles compram muito a nossa ideia, entendeu? Se você Eles for são lá... bem liberais com relação a Eles isso. são bem liberais com isso. Eles dizem, cara, se eles notarem que você tem capacidade, que você tá sério em relação a isso, eles vão e te apoiam e vai em frente. Então... Eu acho que um dos grandes plus também foi o Israel, né? Também, que, tipo, o cara tem Não, muito nome lá dentro e ele deve ter ajudado muito aí. com certeza. Eu acho que o fato do Israel ter comprado a ideia com a gente, e ele tem realmente um nome muito grande na escola, ele era ex-aluno da escola, fazia a Olimpíada na escola, era campeão, ele tinha um acesso muito fácil à coordenação e se era algo que o Israel estava apoiando, com certeza valia a pena. Então, e eu lembro que foi complicado, porque assim, foi a primeira vez que a gente estava participando dessa modalidade totalmente nova. E uma coisa que eu acho que a gente nunca tinha prestado atenção, quão importante era a conexão que a gente faz com outras pessoas ao seu redor, de outras equipes, trabalhando com o mesmo objetivo. É muito construtivo. E daquela vez, acho que pela primeira vez, a gente estava completamente só numa modalidade. Assim, não tinha ninguém que a gente conhecesse, que tinha competido naquilo e que estava fazendo alguma coisa. Mas fomos, era em Recife, isso era o meu segundo ano no meu ensino médio, e fomos lá e competimos e ganhamos o 4º lugar. Por pouco a gente não foi para o pódio. Então a gente foi 4º lugar da LARC. Foi lá em Recife, inclusive, que eu conheci a Bela, se eu não me engano. Foi? Foi lá. Deve ter sido. Nossa, eu lembro do João, tipo, correndo pivetinho, 8ª série, entendeu? 7ª série. Eu lembro quando ele ganhou a estadual, foi até no Várias Vitas aquele ano, ele saiu correndo, gritando todos os palavrões possíveis, assim, ganhamos! Eu lembro desse episódio. Aí, mas enfim, aí a gente foi ganhamos 4º lugar, e foi um aprendizado muito grande, porque a gente chegava nessas competições, a gente começava a falar com outras equipes de outros estados, de outras coisas que já estavam construindo robô para essa modalidade há muito tempo, e a gente aprendeu muito com eles. A gente aprendeu qual era o tipo de roda certa para comprar, a gente aprendeu qual era o tipo de motor que era bom, a gente aprendeu o software, como é que a gente fazia o código para se localizar dentro do labirinto, a gente aprendeu muito com esse pessoal, e com a nossa própria experiência, né? Então a gente voltou para o Farias Brito, para Fortaleza, super animado, vamos lá, próximo ano. Eu acho que isso é uma das partes mais legais que tem, pessoal, é trocar as informações. Você pensa que é pouco, mas você volta com tanta informação que é útil para você que, nossa. Muito, 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 demais. E o nosso próprio professor, ele ia para essas competições, o Israel é doido por isso, ele saía explorando tudo, batendo foto dos robôs e das tecnologias doidas, e era incrível. Mas, enfim, a gente voltou para a escola, e a gente estava numa
vibe, assim, na vontade muito grande de fazer um robô novo. E só que dessa vez a gente sabia muito melhor o que comprar e a gente não podia mais assim esperar pela escola, porque daqui que a gente mandasse para a escola tinha que mandar para o setor de compras. O setor de compras tinha que pesquisar no mercado qual era o melhor custo mais fácil, melhor preço, e não tinha que ser com nota fiscal, se não fosse com nota fiscal não ia. Exatamente. E a gente dizia para gente, só tem esse motor no Brasil inteiro, não tem que fazer pesquisa de preço. Ou você aceita comprar esse, ou você não vai comprar, mas toda a burocracia. E a gente olhava um pro outro e dizia, cara, se for nesse ritmo, não vai sair, não. E foi aí que a gente também tinha começado a montar um projeto social, que era o Delta Social, de dar aula para aluno de escola pública, só de robótica. E aí a gente começou a vender na escola trufa de chocolate. Então a gente saía nos intervalos e tudo vendendo trufa para pegar o dinheiro, arrecadar o dinheiro para tanto comprar o material que a gente ia dar aula nas escolas públicas, como comprar o material do nosso próprio robô para a gente competir. Então eu lembro que foram mais de um ano só vendendo trufa. O João deve lembrar, a gente saía com a bolsinha de trufa para tudo quanto era canto. A gente saía, todo mundo, a gente dizia qual era a trufa do dia e tudo. E foi muito legal. Acho que foi muito engrandecedor para a gente também poder trabalhar de alguma certa forma, para bancar o próprio robô, né? E a gente estava, eu acho que uma coisa muito legal dessa época também é que a gente estava começando a construir uma comunidade ali na robótica. Então a gente começou a ter mais tipo, respaldo com a escola e começou a receber muito dispensa olímpica. Então, assim, a gente deixava de ir para aula para ficar no laboratório fazendo robô. Então, nessa época, eu lembro que, assim, 2, 3 meses antes da competição, era, assim, chegar na escola às 7 da manhã, passar o dia inteiro dentro da sala de robótica, no laboratório de robótica, só montando robô, só trabalhando naquilo e ir embora 10 da noite, entendeu? E a gente realmente se tornou uma família ali dentro, porque não era só a nossa equipe, era a nossa equipe, era a equipe da Gisele, era a equipe do João, era a equipe de gente mais nova, de gente mais velha que a gente. E a gente se ajudava muito, que eu acho que foi uma das coisas também muito essenciais nesse momento, que todo mundo se ajudava e se engrandecia junto. E a gente montou o robozinho, passava o dia lá dentro daquele negócio. A gente, eu acho que uma coisa muito interessante também é que a gente já tinha aprendido melhor a como se dividir lá dentro. Então a gente não era mais aquela equipe que todo mundo fazia tudo. Já tinha seus papéis mais definidos, entendeu? Assim, o Arthur já ficava mais na parte mesmo de computação, de fazer o código, eu já ficava mais na parte de eletrônica, de fazer a voltagem, comprar o relé e soldar. O Marcos era o gênio da equipe, nunca menti sobre isso, ele já fazia, ele supervisionava tudo, fazia assim a planta do robô e começava a montar mesmo, então ele cortava madeira e fazia tudo, e eu amava, todo mundo amava, era muito gostoso. E aí a gente foi, esse era o meu terceiro ano, né, a gente começou a montar o robô no meu terceiro ano. Foi um ano também que eu acho que foi um ano que eu não pisei na sala de aula, assim, um dia. Eu acho que eu devo ter pisado na primeira semana, peguei dispensa olímpica, passei o resto do ano só trabalhando em atividade circular. Então, assim, a principal era a robótica, passava muito parte do meu tempo dentro do laboratório montando robô. Também usei esse ano para me dedicar à application, que tinha chegado o ano de aplicar para as universidades de fora. Então, eu estudava muito para as provas do SAT, do ACT, eu fazia muita essay, enfim, fazia várias coisas. Foi um ano que eu comecei a me envolver com simulação da ONU, muito engraçado, porque assim, não tinha nada a ver comigo, eu era super de exato, super robótica, física, e do nada eu tava lá, me apaixonei por debater e representar um país na simulação da ONU, assim, coisa muito nada a ver, mas que eu amei e eu também fui me dando muito bem naquilo. Então foi um ano cheio, bem anormal na minha vida, mas que no final do ano a gente foi para Curitiba, foi a Nacional de Curitiba, inclusive a gente não foi só, foi com outra equipe que também tinha se inscrito na LARC, e fomos lá, competimos, a gente estava até morrendo de medo, porque a gente estava competindo com o pessoal que tinha ganhado a Latino-América no ano passado, que tinha ido para a Robocup, que era o pessoal do Etapa, e a gente disse, não, a gente não tem chance, olha o robô deles, eles têm o robô, o motor Herculex, que é o motor que a gente aprendeu que era bom de usar, que era caríssimo, ele tinha, tipo assim, 20 motores dentro da escola deles, entendeu? Assim, queimavam um, eles pegavam o da prateleira, e a gente se morrendo de medo, não podia queimar, porque senão lascava. Ela foi uma etapa assim, pessoal, mas o Etapa pra gente, até hoje, eu acho, tipo, o maior rival da gente é o Etapa. Ao mesmo tempo, os melhores amigos que a gente tem na competição. A gente achava eles outro nível, entendeu? Porque já tinha, tipo assim, uma tradição na robótica muito grande. O professor deles era só de robótica, eles sabiam o que fazer, era uma pessoa que já tinha participado de competição na época dele, já tinham ido para várias internacionais, tinham tipo, um budget muito maior da escola, enfim.
Mas fomos lá, Curitiba, participando dos rounds, e aí a gente ganhou. Primeiro lugar da Latino-Americana. Então a gente foi classificado pela terceira vez para a RoboCup. E dessa vez a RoboCup era em Montreal, no Canadá. E eu disse assim, cara, eu tô muito feliz, assim, realização do sonho, mas eu disse, eu não vou botar minhas esperanças lá em cima, que já deu ruim as duas vezes anteriores. Né? Não vamos confiar que eu vou, não. Mas foi muito, muito feliz. E foi, tipo assim, no final do ano, em novembro, então ainda deu tempo de colocar nas applications das universidades que eu estava fazendo, que eu tinha ganhado. Assim, foi uma narrativa muito legal para contar para as universidades. E aí aconteceu que no ano seguinte, em março, começaram a sair os resultados e eu passei para algumas universidades, entre elas Stanford, que era, assim, um dos meus sonhos. E como assim, a gente termina o colégio em dezembro, né? Então eu me formei em dezembro de 2017, mas a universidade só começa em setembro do ano seguinte, né? Porque os Estados Unidos começa no meio do ano. Então eu tinha esses 9 meses, assim, sem nada para fazer, e aí eu fiquei me dedicando basicamente só a montar o robô para a internacional. Então, acho que foi uma das melhores épocas da minha vida, porque eu estava assim, já tinha passado para Stanford, já tinha passado para a RoboCup, ia só fazer o que eu mais amava na vida, que era ir para o colégio de manhã cedo, passar o dia dentro do laboratório robótico com meus amigos, montando robô. E foi isso. E aí, em junho, a gente foi para Montreal, deu certo, nada impediu a gente, a escola pagou, a escola quis levar, a gente estava na idade certa. Fomos nós 4, a gente é uma equipe, era o Marcos, o Arthur, eu e o LP, que entrou na equipe no ano anterior, e o professor Israel, que sempre apoiou muita gente, e foi isso, foi assim, super sonho. Lá também, não vou dizer que a gente foi bom, a gente não foi muito bem, mas era outro nível, assim, completamente diferente, sabe? A gente tinha gente de países que o pessoal era muito fera. A China mesmo, né? A China, o Japão. Era o pessoal, o pior é que o pessoal que ganhou, que aparentemente era o país que ganhava, tipo, 4 anos seguidos, era um pessoal num país nada a ver, tipo, sei lá, Romênia, eu nem lembro qual era o país, mas era uma coisa assim, nada a ver, que eu não sabia nem que competia. E o robô deles era super profissional, a gente olhava assim, a gente dizia, cara, não tem condição de ter sido um menino de 17 anos fez esse robô, não tem a menor condição, era um negócio assim, tipo, quase que feito... Acontece isso, pessoal, acontece isso lá. Mas foi muito bom, a gente falava inglês o tempo todo e fez amizade com o pessoal de Portugal, o pessoal do Japão, com os meninos da Rússia. E foi uma experiência incrível. E é isso aí. Aí, em setembro eu me aposentei da robótica, digamos assim, e fui para Stanford. E eu acho que toda essa jornada me ajudou muito a, uma vez lá dentro, escolher o que é que eu queria, né? Eu sabia sempre sobre o que engenharia, mas acho que foi uma vez lá dentro que eu consegui dizer, não, é elétrica, vou mais nessa parte de mecatrônica e aproveitar mais as oportunidades lá. Então, é isso aí. E em muitas palavras, você tinha aqui total tempo, mas essa é a minha história. Tá, mas bora lá. Vamos tocar um pouquinho pra frente o assunto. Você é uma pessoa mais leiga, assim, que não sei muito do assunto, que veio pra palestra aqui no caso, já tá com uma ideiazinha aqui do que é a robótica e tal. O que é que você acha que seria o primeiro passo que a gente deve ter para participar da Olimpíada de Robótica? Tipo assim, eu quero participar, o que é que eu tenho que fazer? Cara, eu acho que uma das coisas principais, que eu acho que é inclusive um diferencial das Olimpíadas de Robótica em relação às outras Olimpíadas de todas as outras matérias, é que a Olimpíada de Robótica é em equipe. Então você não está sozinho. Não é questão de você sentar na biblioteca todo dia com seu livro lá de física, de química e aprender. Não. É um time, é uma equipe. Então, acho que o primeiro passo é você ir atrás de encontrar pessoas que são muito interessadas, tão interessadas na competição quanto você, entendeu? Pessoas que não precisa nem ser, não vou nem dizer que são gênios da robótica, porque no começo ninguém sabe nada disso, mas pessoas que têm interesse, que vão atrás, correr com você, porque é essencial. Então, acho que assim, se você sozinho na robótica, cara, você não tem condição, você não tem chance, você não vai lugar nenhum, tem que ser um time. Então, acho que a primeira coisa é achar gente que topa esse desafio com você para ir atrás. Quando você acha uma equipe que dá química, pessoal, você tipo, explode. Então, eu acho que o primeiro passo total é achar com quem você quer dividir esse sonho, e aí juntos tudo fica mais fácil. Eu acho que a primeira dica é essa. Tipo, a gente tem que abrir alguma coisa no colégio, né? Tipo, não adianta só vocês quererem e o colégio não apoiar e tal. Como é que a gente dá essa iniciativa? Como é que chega pro colégio? Ei, colégio,
a gente quer, apoia a gente, por favor. Eu acho que foi, inclusive, muito interessante, porque eu tive essa duas visões, né? Eu vim de um colégio em que tudo era dado para mim, eu já entrei, fui apresentado aos 10 anos num laboratório completamente equipado, super bem feito, já com tipo, experiência em robótica, para um colégio que não tinha nada, e que eu e a minha geração, né, digamos assim, foi que a gente trouxe a robótica para a escola. Eu acho que uma das coisas primeiras, eu acho que assim, facilita muito se a sua escola for uma escola que tem tradição em participar de Olimpíadas e competições e atividades extracurriculares. Eu acho que já é um sinal de que a escola é mais assim, mente aberta para esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, foi muito mais fácil isso acontecer para a gente no Farias Brito, ou se fosse o caso, eu acho que assim, no Arissá, uma escola que tem essa tradição de Olimpíada, de competitividade, do que uma escola que não tem. Mas eu acho que assim, o diferencial é você encontrar um professor que compre essa sua ideia. Porque assim, eu acho que o aluno ir atrás disso é muito importante, mas uma vez que tem um professor que topa compra essa ideia com você e topa te ajudar e diz que não, eu pego a responsabilidade para mim, eu vou ajudar essa equipe, eu vou ensinar eles, vou ser mentor, e ele vai falar com a coordenação e vai mostrar tipo, os benefícios, eu acho que fica mais sério a coisa e eu acho que flui mais rápido. Então, eu acho que assim, primeiro passo, se você quiser montar alguma coisa na escola que não tem nada, é conversar com algum professor que você gosta, de próximo, e dizer, cara, tem essa Olimpíada, eu quero participar, acho que é super legal para a escola, vamos lá, por favor, me ajuda, e aí juntos você começar a conversar com a escola, entendeu? Acho que esse ter um mentor Como a gente tinha falado, né, pessoal? Tipo, o Israel foi uma peça bem chave para. Inclusive hoje, tipo, depois da geração da Bela veio a do Matheus, da Gisele, muitos amigos da gente. Depois veio a minha. Tipo, acho que uma das coisas que mais impulsionou a gente ali foi o Israel mesmo, que ele, tipo, construiu bastante aquele laboratório, mudou muita coisa, trouxe bastante nome pra gente. Então, tipo, ter um professor apoiando vocês é muito importante. E o Israel é outro nível de professor, porque ele, assim, hoje em dia, a geração do João e do pessoal mais novo é 10 vezes melhor do que a minha geração na idade deles. Assim, eu falo sem medo de estar errado, porque o Israel dava aula e ia trazendo tecnologia nova, e assim, tipo, hoje esses caras são mestres em Raspberry Pi, que era uma coisa que, assim, no meu ano, a gente começou a tentar usar para ir para internacional, mas a gente nem conseguiu implementar direito. Hoje em dia o pessoal já usa tudo porque o Israel foi lá, incentivou e explicou como é que fazia, então é bem importante ter um professor nessas horas. Sim, sim. O cara é muito. Pra você ter noção, ele. Todo ano ele compra livros de um assunto que ele vai dar pra gente, e todo ano ele vai comprar um novo livro para filtrar o melhor resultado pra gente. Então, tipo, só um aspas aqui pro cara que ele merece. Mas vamos lá, tipo, isso daí é pra quem não tem, nunca viu a robótica, nunca. Pra quem quer iniciar no seu colégio esse legado e tal. Mas vamos falar daqui das pessoas que já estão trabalhando na robótica, já estão com contato com a Olimpíada, já conseguiram a liberação, tipo, mesmo que pouca, com o colégio. A gente precisa de uma equipe, certo? O que é que você acha fundamental, assim, o que é que você acha legal para uma equipe dar certo, interessante e tal, para formar? Eu acho que assim, primeiro é essencial a equipe ser unida, ser amigo. Cara, se você não se der bem com a sua equipe, não adianta, porque você vai passar muito tempo junto, vai ser muito frustrante. Tem horas que dá vontade de você tacar o robô assim na parede, no chão e dizer, acabou, não quero mais isso e vou embora. Então, assim, tem gente que é amiga, que é parceira ao seu redor, é essencial. Então, assim, realmente, se você tá sentindo que a sua equipe não é, você tá um peixe fora d'água, não tá em sintonia, vai atrás de mais gente, muda aquilo ali, porque tem que estar todo mundo em sintonia. Mas eu acho que, assim, o que é mais importante pra ter sucesso, para no final você chegar lá e dizer, não, tenho chance de ganhar essa Olimpíada, de ganhar essa competição, é você conversar com outras equipes. Eu acho que isso foi um diferencial muito grande da gente. É uma coisa que eu aprendi com o Marcos, inclusive. O Marcos me ensinou tudo que eu sei na minha vida, acho que eu posso dizer isso. Mas uma coisa que ele me ensinou muito é que a gente chegava nessas competições, muitas vezes eu ficava assim na nossa mesa, nossa, temos que agitar o robô e vamos lá e me ajuda aqui, vamos agitar, vamos testar. E a gente olhava, cadê o Marcos? O Marcos não tá aqui. O Marcos estava, tipo, rodando, conversando nas mesas das outras equipes e trocando ideia. E desde o pessoal que era mais foda e melhor assim, na competição, até o pessoal que tava entrando agora também, e ele olhava, tipo, gente, posso pegar o robô de vocês, e aí virava mais para baixo, olhava, qual é esse motor, não sei o quê. E com isso ele aprendeu muita coisa e trouxe muita coisa para nossa equipe, entendeu? Então foi daí que a gente ia tirando as dicas de tudo, porque eu acho que robótica também, especialmente essas competições específicas, elas não mudam muito de ano para ano o que é proposto na competição. Então, assim, o legado de uma escola, o legado que a equipe tem, é muito importante nessa hora da competição.
Porque é você ir num ano e errar e notar que não é daquele jeito que é para fazer, e no outro ano comprar o motor errado e aprender. Então, assim, a gente falar com essas outras equipes fez toda a diferença. E eu acho que e aí a gente aprendeu com os nossos erros, e aí o pessoal da geração depois da nossa, o pessoal do Cunha, da Gisele, já aprendeu mais com os nossos erros, já não errou. O da tua geração já aprendeu com a minha, com a deles, e aí vai ficando melhor, e vai ficando melhor. Então, eu acho que ter esse espírito de comunidade, de família, de não se envergonhar de conversar, é muito importante. É muito, acho que esse é o que é a chave. Eu falo até com propriedade, que eu fui a terceira geração, vamos dizer assim, lá da robótica do Farias Brito. Eu não fui a primeira, na verdade, eu acho que eu fui a segunda. Tinha então o pessoal que tinha um pessoal que era o ano mais velho que eu, que era o Benevides, Novaes e tudo, que eles começaram no mesmo ano que a gente, eu acho, mas eles eram o ano mais velho. Então, assim, eu me considero a segunda geração. Então, eu sou a quarta, vamos dizer assim, de quarta geração. Tipo, a Bela começou com um robô que era bem robustão na época. Nossa, o robô da Bela era um monstro, pessoal. Vocês têm noção, era um bichão grandão, bonitinho, vamos lá. Passou pro robô da Gisele, do Cunha, do Lucas e do Alexandre, que eles fizeram. Nossa, o robô tipo, mudou, ficou compacto, pequeno, porque eles já pegaram o erro dos meninos e reduziram. E veio pro nosso depois, e tipo, cada vez aprimorando mais. Então, tipo, é muito importante, isso é muito legal você ver a evolução que você tem com o tempo. Tipo, é bem interessante mesmo. Por falar em tempo, que você falou aí do Raspberry Pi, Arduino, Lego, que você tinha já usado. Pessoal, tem várias plataformas para robótica, tá? Que a gente pode usar, inúmeras. Mas vamos lá, falar com a Bela aqui, que começou isso tudo já, essa história toda. Para você aí, que já está fazendo faculdade e tal, se eu for começar hoje nas competições de robótica, entre Lego, Arduino, Raspberry e outras plataformas que a gente tem por aí, o que é que você acha mais interessante a gente usar? Cara, eu acho que é uma pergunta bem legal, mas eu acho que depende muito de caso para caso, de pessoa para pessoa. Eu acho que, assim, pra gente que não tem noção nenhuma de robótica, tipo, não tem noção de física direito, de eletricidade, eletrônica, e quer começar do zero, como era eu, no quinta, sétima série, o Lego é o ideal, porque, assim, é onde você vai aprender a manha do que fazer com o robô e tudo mais, e você não sabe programar, é muito didático, são bloquinhos e tudo. Então, assim, do zero, eu diria que é muito interessante você começar com Lego. Acho que você, inclusive, começou com Lego, né, João? Eu comecei com Lego também. Então, acho que isso não tão antigo quanto o seu, que foi o NXT, mas comecei com Lego. Pois é. Mas eu acho que o problema é que o Lego realmente é muito limitado. Então, assim, o Lego não vai te ajudar. Eu acho muito difícil você vencer um nível 2 da UBR ou uma LARC com Lego. Atualmente não, pessoal. Antigamente até dava, mas atualmente eu venci, assim, as OBRs que eu participei, que eu venci, foi com Lego, porque antigamente realmente a competição era bem anterior. Cresceu muito. Até eu vou abrir um aspas aqui, Isabela, porque tem muita gente que já veio falar comigo, inclusive, de outros colégios, do Farias Brito, que vai para a UBR e se desanima. Por quê? Porque só Lego ganha. Mas, pessoal, isso vai inverter e não vai demorar muito, não. Ó. No meu ano que eu fiz foi 2016, lá no Farias Brito, que a gente ganhou foi de Lego. No ano seguinte, eu mudei para Arduino. Perdi completamente, fiquei lá na rabeta, mas fui aprendendo. Mudei para Lark, claro, mas mesmo mudando para Lark, a gente ainda fez um robô de Arduino. Claro que a gente não dedicou todo o tempo para ele. Acho que se a gente tivesse dedicado, a gente teria até conseguido uma colocação melhor. A gente conseguiu tirar quarto lugar lá. E a gente viu que os Legos que estavam em cima já estavam começando a ficar ultrapassados, não estavam tendo sensor suficiente, não estavam conseguindo suprir os desafios. Então, tipo, o Arduino, se você conseguir pegar e começar nele aí na robótica de vocês, é interessante, tá? Se você já tem uma mínima base que seja, é interessante que vocês comecem pelo Arduino aí. É isso que eu ia dizer. Então, assim, eu acho que se você for começar robótica agora no ensino médio, eu ia dizer que você já pode começar do Arduino. Ensino fundamental, eu ia dizer que comece de Lego. Mas você está no ensino médio e você querendo aprender e tendo tempo disponível para aprender, o Arduino tem, assim, inúmeras mais possibilidades. É, tipo, crescimento exponencial de mais coisa que você pode fazer com o Arduino, e de tutorial na internet que tem mostrando como fazer, de tipos de sensores disponíveis, é, assim, muito, muito mais aberto. Então, acho que, assim, Arduino é o jeito de ir. O Raspberry Pi, eu acho que já é uma coisa muito mais profissional. Eu realmente, tipo, posso dizer que eu mexo com Raspberry Pi hoje, na faculdade, segundo ano de engenharia em Stanford. É um negócio bem mais profissional. Então, eu diria que, assim, começar do Raspberry Pi, jamais. Não, é loucura. Pode usar para aprimorar, mas começar é bem... Não faça isso. Eu diria que se você
já tá dominando bem o Arduino, já tem uma base boa, tá sentindo que não tá suficiente, tá sentindo que precisa de um processamento maior, e tem um professor bom para te ajudar, tem tempo, e tá numa competição muito, muito competitiva, aí você pode começar a pensar em Raspberry Pi, mas assim, eu nunca consegui usar Raspberry Pi na competição com sucesso. Daí e é complicado, tipo, a gente e o pessoal da equipe antes da gente a gente usou Raspberry Pi para fazer uma parte lá do problema que era posto pra gente. Tipo, é outro mundo, tá, pessoal? Tipo, é uma coisa bem complexa e tal, que dá muito defeito. Precisa muito tentativa e erro para dar certo. É isso aí. Mas bora lá, passar para a próxima aqui. Tipo, eu sei que a robótica é muito importante na sua vida aí. Com certeza foi um fator decisivo em muitas coisas que apareceram para você aí durante a sua jornada aí. Pesou na decisão da sua faculdade? Que curso você escolheu? Como é que foi? Pesou com certeza. Eu acho que assim, eu sempre tinha na minha cabeça que eu queria fazer engenharia, mas eu nunca tinha decidido qual engenharia fazer, na realidade, entendeu? E uma vez que eu era boa em robótica, eu sabia assim que eu era boa em robótica, porque assim, foi por causa da robótica que eu consegui entrar na faculdade, ficou bem mais claro qual era o caminho para eu fazer, entendeu? Com certeza ajudou na escolha da faculdade, porque assim, Stanford é uma das melhores do mundo para engenharia, para mecatrônica, para computer science. Então, assim, foi óbvio que era para lá que eu tinha que ir. Se eu quisesse outra matéria, talvez, muito raramente eu não fosse para Stanford, mas talvez, quem sabe, outra seria mais interessante. Mas, assim, escolha da faculdade, com certeza. E escolha do curso também, me ajudou muito. Porque eu acho que se não fosse a robótica, eu acabaria dizendo que eu ia fazer ciência da computação, ou outra coisa. E eu sou muito apaixonada por circuito, por engenharia elétrica. Então, ajudou bastante. Apesar de, assim, eu não vou prometer que é isso que eu vou fazer parte da minha vida, porque o mercado de hardware no Brasil é bem, bem, bem mais limitado do que a gente imagina. Mas, para o curso, acho que foi bem importante me ajudar. E é muito interessante porque eu via pessoas ao meu redor, amigos meus, de Olimpíada, licença de Olimpíada, que eram muito perdidos em relação a curso, entendeu? Então, por exemplo, o pessoal que estudava, sei lá, Olimpíada de Química, Olimpíada de Física, que ia para a faculdade, mas não necessariamente queria fazer física na faculdade, queria fazer química na faculdade. Ficava muito perdido, assim, nossa, o que eu vou fazer, entendeu? Ou então o pessoal que não é de Olimpíada, mais ainda. E ser de robótica, nossa, já me ajudou muito nessa decisão. Muito. Você já chega sabendo o que você quer fazer, né? Chega sabendo. No máximo, você fica em dúvida se você quer engenharia mecânica, elétrica ou computação. Você só essas três. Não vai ser isso, entendeu? Aí, tipo, até abrir um aspas aqui no final, pessoal, sobre a comunidade, até puxar a sardinha aqui pro Noik, né? Como a gente havia dito, lá no colégio teve as gerações, a geração da Bela, depois a da Gisele, depois a minha, e por aí vai. E a gente sempre vai deixando um legado pro próximo. E o que a gente faz com o Noik, por exemplo, e outros sites aí existentes, é passar esse legado não só internamente pra gente, mas para todo mundo, tipo, fazendo com que a gente consiga evoluir em grupo, sabe? Tem coisas que a Bela fez, eu tenho certeza que se ela não tivesse passado para frente, eu, por exemplo, hoje erraria e não conseguiria fazer direito. E a equipe da Gisele, eu não sei a da Bela, acho que você trabalhou no Noik ainda, Bela? Produzindo material? Eu que abri o tabs. É verdade. Não tinha nada. Eu não ajudei muita coisa, não. Eu só listei o número de competição que tinha, mas fui eu que disse, ei, tá faltando robótica aí, que preconceito é esse? Por exemplo, eu lembro que uma época a gente estava tentando aprender P&D e tinha um Noik lá para a gente ver, e o Alexandre, que era da equipe da Gisele, ele escreveu uma aula sobre P&D, tipo, a gente se baseou nela, a gente estudou sobre ela. E, tipo, é uma coisa interessante que todo mundo do Brasil, né, que tem acesso à internet, consegue ver isso. Então, é interessante esses legados que a gente consegue transcrever para a internet. Então, fica aí uma dica para vocês que forem entrar na robótica, se vocês conseguirem fazer, meu Deus, isso daqui deu muito certo, tipo, compartilha. Joga pro pessoal também que vai só subir no nível, vão compartilhando experiências, tá? Compartilha experiência e também, assim, não tem vergonha de perguntar. Então, assim, você tá travado, procura, vai. Eu lembro que, é muito interessante, eu lembro que quando a gente tava montando o primeiro robô
pra modalidade nova, que a gente sabia muita coisa, o Marcos tinha feito amizade com outro menino que dessa modalidade, que eu nunca tinha visto na vida. A gente só sabia o nome. Então eu pesquisei o nome dele no Facebook, arranjei, stalkeei o menino, achei o menino, comecei a mandar um monte de perguntas, e ele foi super gente boa, super gente fina, super me ajudou. Eu juro que a gente não ia ter conseguido usar o Herculex se não fosse ele pela primeira vez. Então, assim, vão atrás, procurem. Acha o nome da pessoa na internet, vai, aperreia e... Gente, isso daí eu vou até abrir. Tipo, o Herculex, que é o motor que a gente usava, era muito complexo aquele bicho. Pra vocês terem noção, acho que quando a gente for usar, a minha equipe, no caso, a gente já tinha a experiência da Bela, a experiência do Cunha e essas duas experiências, no caso. Eu passei, quem ficou nessa parte do motor foi eu. Eu passei mais de 2 meses quebrando a cabeça com o Herculex, ainda com a experiência dos meninos. Então, tipo, é bem legal essa comunidade. Se não fosse eles, acho que a gente nem tinha usado. Tipo, a gente chegou aqui no final, tipo, já excedemos um pouco do tempo aí, eu vou falar com o Lúcio aí se dá pra gente fazer perguntas e respostas aqui rapidinho pro pessoal. Mas vamos mandando aí. Se vocês quiserem alguma coisa, a gente vai respondendo. Tá bom. Se o pessoal mandar perguntas aí, acho que tranquilo. Se vocês tiverem tempo. Então ok. Vamos lá aqui, vamos começar vendo pelo começo aqui. O Paulo Vitor falou, meu Deus, eu tô muito triste, acho que deve ter sido com a história da Bela lá, as frustrações, isso acontece, gente. Inclusive comigo aqui, que eu tô querendo chorar também, que era pra gente ir esse ano, mas por causa da pandemia não teve. Muita gente tá perdendo muita oportunidade nessa pandemia. E eu super sinto essa dor. A primeira vez que eu passo para a internacional, pessoal, aí vem a pandemia. Nossa, eu pensei, nada vai dar errado, é pandemia. Mas enfim, o Rodrigo aqui, eu lembro do Augusto da Mocica, eu acho. Eu participei da Mocica em Juazeiro, 2015. Caraca, tem gente de Juazeiro aqui, que legal. O Breno e Souza, vocês já trabalharam com robôs lutadores? Já trabalhou, Bela? Nunca trabalhei, cara. Eu já, mas não são aqueles robôs, tipo, mãozinha e tal. É tipo um carrinho que tem uma bola atrás, esse é o lutador que a gente trabalhou. Tipo, é bem simples também. Se for via controle remoto, é um robô, só que um controle remotozinho que você faz. Aí você equipa ele do jeito que você quiser. A Gisele, saudade. Oi, Gisele, tudo bom? O Jorge Luiz Franco. O Israel sabe tudo, impossível. O cara leva a gente pra IME e pra UBR. Mano, o Israel é o cara que eu tenho o maior respeito ao Israel. O cara sabe tudo, 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 tudo. O Lúcio Cardoso. Que tipos de problemas os robôs da Robocup resolvem? A RoboCup, na verdade, ela é uma competição imensa que tem várias modalidades dentro dela, né? Então, assim, se você for para internacional, se chegar na RoboCup mesmo, vai ter competição de dança, vai ter competição, 2 tipos de modalidade de robô de resgate, que no caso, a modalidade de resgate A é a equivalente ao BR, então é o seguidor de linhazinho preto, e o resgate B é o que eu fui classificada no final das contas que eu fui, que é o do Maze, o do labirinto. E aí existe várias competições de modalidade diferente de futebol de robô. Então, realmente, é literalmente robozinho jogando futebol. Aí tem desde, tipo, humanoide jogando futebol, até robô, tipo, que é um carrinho miudinho jogando futebol. São muitas modalidades. Mas as que eu diria que são, assim, mais simples de entrar são as de resgate, que uma é pela OBR, a outra é pela LARC, a de dança, que é pela LARC, e algumas modalidades nível mais baixo de futebol. Abre até um parênteses aqui, que tipo, a gente entra tudo pela LARC, né? Basicamente, a CBR, que dá no final do ano, é que a gente entra nessas competições. Daí, se você entrar lá no site, vai ter a listagem. Tipo, a dificuldade para entrar na LARC, na de futebol, acho que é mais ou menos a mesma. Aí são basicamente essas aí. Fora as outras, né, que tem. Tem muito, cara. Se você começar a pensar competição de robótica, existem muitas. Mas o tipo de problema, especificamente do nosso, era robô de resgate. Então, é como se fosse uma simulação de um desastre natural, de um prédio que caiu, de uma coisa assim, que o robô tinha que atravessar ou o labirinto ou seguir linha, dependendo da modalidade, para encontrar as vítimas. Então, era essa historinha por fundo do historinha simples para um problema muito complicado. O que é que o robô resolve? Chega lá, nossa, é só fazer isso daqui, gente. Um labirintozinho, salva vítimas, tchau. Aí dá um ano nisso, mas vamos lá. Para a próxima, para o Jorge Luiz Franco, novamente. O Arduino é a base do Arduino é C++, né? Não tentaram OBI também? Legal essa pergunta. A base do Arduino é C++, é um C++ barra Arduino, que é uma linguagem meio que tem muita coisa que é específica do Arduino. Modificada.
eu vou falar pela minha equipe, depois o João dá até a opinião dele, da experiência dele. Na minha equipe, eu e o Arthur, a gente chegou a participar da UBI, sim. A gente sabia programar direitinho e participou da UBI, mas eu acho que nunca foi o nosso foco. Eu acho que eu sempre fui muito apaixonado pela parte de eletrônica, pela parte de chegar lá com uma serra e serrar o chassi do motor, do robô, e montar, e pregar e tudo, e construir o robô. Então, assim, eu nunca quis desperdiçar meu tempo estudando só a programação. Então, assim, o máximo que eu cheguei foi a terceira fase da UBI. Eu acho que o Arthur chegou até um pouco mais que o Arthur, dentro da nossa robótica, o Arthur era mais encarregado pela programação. Mas eu acho que nunca foi o nosso foco. Então, acho que a gente nunca... A gente fez porque fazia, porque a gente realmente era muito parecido com o que a gente fazia, mas nunca parei para estudar isso, porque eu preferia estar focando no robô. Que é aquela coisa, até quando a gente entra para fazer robótica lá no colégio, uma coisa interessante para vocês, tá? Que vão fazer Olimpíadas. Tente ter um foco, tá, pessoal? Tipo, se você for fazer muitas, pode ser que não dê tanto certo quanto você fazer uma bem focado. Escolha aquela que você mais se apaixona. O Israel falava pra gente, ó, tipo, as Olimpíadas que eu acho interessante vocês fazerem é a OBR, que vocês estão aqui agora, e no máximo a OBI, que é a que vocês vão focar. Mas não limitando-se apenas a isso, claro. Mas se você quer focar mesmo, tem isso. Na minha equipe, eu fiz a UBI, acho que na primeira vez que eu entrei no colégio, tipo, até passei por umas fases futuras, mas depois abandonei. Acho que tipo a Bela também, mas peguei a programação só quando era eu e tal, mas quando eu me juntei com os meninos, o Daniel, o Rafael, o Coscarelli, tipo, aí ficou mais dividida as classes. Acho que o Rafael, ele foi para a Internacional de Física. Então, tipo, a minha equipe tem muita gente boa, tá? Mas é muito legal. Eu acho que talvez física seja outra que dei. Eu cheguei a fazer OBF, acho que teve um ano que eu peguei bronze na OBF, mas no máximo isso, eu não cheguei a ir nem para seletiva. Mas talvez a OBF física também seja uma boa, mas realmente é muito isso, a gente tem que ter... Se você for, se o seu foco é internacional, tem que ter... Escolha uma Olimpíada, sabe? O Daniel da minha equipe, eu acho que ele fez a UBM. Ele fez tudo, Daniel. Daniel também é outro cara surreal também. Tipo, eu pago muito pau pra aquele cara. Ele fez a UBI também, ele fez a UBF, ele fez a UBM. Tipo, dá pra você fazer, tá? Então é isso, acho que da minha equipe foi isso. Deixa eu passar pra... Tem mais alguma coisa pra falar, Bela? Não, acho que por isso aí. A Gisele aqui mandou de novo tudo. O Breno e Souza. Se eu tiver um robô que segue linha e o circuito a ser percorrido possui fragmentos de cores diferentes, é complicado fazer o código de programação? João, acho que vou deixar você responder essa, que você teve mais experiência com as cores do que eu. Ixi, vamos lá. Cara, se você quiser detalhar mais um pouco sua pergunta, os fragmentos são os verdes, né, no caso. Se for de Arduino, se tiver um robô que segue... ok. É complicado. Você tem que parar nos cruzamentos e checar a cor. Só que aí, para checar a cor, você usa um sensor de cor. Porém, se você estiver usando Arduino, você só consegue usar um por vez. Daí você tem que criar uma... Foi até uma coisa que eu fiz no meu ano, que foi, tipo, eu modifiquei uma biblioteca para poder conseguir botar 2 sensores. E tá na internet, tá? Para vocês aí. Quem quiser ver isso daí, depois eu mando o link. Tem lá como você usar 2 sensores de cor ao mesmo tempo no Arduino. Mas é basicamente isso. Você vai usar os sensores de linha normal, que para distinguir a cor do que não é cor, você usa o sensor de cor. Aí não tem o que falar. Aí para a OBR, no caso, se for a OBR que você está falando, acho que é a OBR, como o quadradinho é verde, uma dica bem interessante para você ao invés de só jogar lá o sensor de cor, você jogar uma iluminação. Porém, não uma iluminação branca. Joga uma iluminação verde. Porque o verde ele reflete mais verde, então você vai conseguir distinguir melhor o verde de outra cor. Então usa um LED verde embaixo do robô. Isso daí já foi um aprimoramento depois que eu saí, porque na minha época a gente jogava o LEDzinho branco para melhorar. Eu já tô sabendo que agora é verde que devia jogar, já é. Agora é verde, já vai coisas a mais. Tipo, joga um LEDzinho verde que melhora 100% aí o desempenho do robô. E aí, tá. Alguém que treina para OBI consegue ser o programador de uma equipe de OBR ou precisa apenas focar nela? Cara, eu vou falar por experiência, até cortar aqui a Bela, rapidinho. Falar por experiência do Said, que ele não é da minha equipe, tá? Ele é de outra sede. Mas ele até um tempo foi. O Said ele fazia só OBI. Daí ele foi para OBR. É muito possível, tá, pessoal? Acho que ele trabalha mais na programação, mais um pouco do hardware também. Mas é super possível você passar da OBI
e ser um programador de uma equipe de OBR e focar nela. É totalmente possível. E não é muito difícil, já que a linguagem do Arduino não é tão complicada, tá, pessoal? Depois que você pega, é bastante intuitivo. Então não tem muita dificuldade, não, tá? Bela, fala aí. Eu acho que é muito assim. Eu acho que é muito interessante vir alguém da UBI, porque a pessoa sabe programar. Mas eu acho que no final das contas vai ser uma programação bem diferente, porque eu acho que a UBI você precisa ter muito problema de lógica e de aprender a usar ferramentas da linguagem de C, e maps, e sets e tudo, que no Arduino você não precisa, é bem mais simples. Então, eu acho que na robótica, a programação que você precisa não precisa ser um nível OBI, se for ótimo, mas não precisa. Então, eu acho que o problema é porque um programador de uma equipe de OBR, de robótica, ele precisa ter muito tempo nas mãos deles para estar todo o tempo junto com a equipe, testando e mudando aquilo, e colocando uma biblioteca nova e tudo. Então, acho que vai usar muito mais da cabeça dele ficar testando e vendo sensor e comparando valor, do que necessariamente quebrando a cabeça, como é na UBI, de como fazer a lógica disso funcionar e tudo mais. Então, assim, eu acho que ele tendo tempo, ele vai ser um excelente programador da equipe de robótica. Mas é uma pegada meio diferente. E vou até abrir aqui outro parêntese, que é, por exemplo, da minha equipe teve o Rafael. Rafael, ele era full programador. O cara não mexia no robô, que era para não dar problema. O Rafael colocava a mão, o robô, puf, explodia, acontecia alguma coisa. Rafael era exclusivamente da programação. Eu não lembro, eu acho que ele fez OBI também. Mas uma coisa que o programador da UBR tem que distinguir do programador da UBI é se acostumar com a parte física da sua programação. Porque seu software não vai rodar apenas na imaginação de um computador, não. Ele vai rodar fisicamente, você vai ver seu código rodando. E o Arduino tem muita bruxaria que só Jesus na causa para descobrir o porquê que aquilo acontece. Não tem... Eu acho que eu senti muito isso porque eu fiz o caminho reverso. Eu aprendi a programar no Arduino. Então, eu aprendi a programar fazendo um LED piscar, fazendo o motor rodar. Na faculdade já agora, quando eu passei para programar, pegar aula de CS, que era só o computador, eu ficava assim, cara, como assim? Eu tô botando e a coisa está funcionando. Como assim eu tô programando e não tem um motor que era para estar rodando, não rodando? Uma das reclamações que quem faz OBI é que, tipo, nossa, eu faço o código do tamanho do mundo e dá um erro. Pessoal, acho que na UBR isso daí multiplica por 20. Porque os erros é o que mais vai acontecer ali, com certeza. Aí você não sabe se o problema é no seu código, ou é na eletrônica, ou é a peça que vem com defeito, e aí é uma cabeça que só faz debugar. A OBR, para quem faz OBI, é como se fosse uma terceira dimensão, pessoal. Tipo, os problemas são elevados à potência aí. É muito, muito legal. Eu acho legal, né? Porque, tipo, você até com um problema muito, muito difícil, mas depois você assim, meu Deus, era só isso? Meu senhor, por quê? Mas é basicamente isso, tá? O Jorge Luiz Franco falou. Mas vocês precisavam analisar a mecânica, física do negócio, ou era só a parte eletrônica mesmo? Pode falar, Isabel. Eu acho assim, a eletrônica era principal, não é puxando pro meu lado porque eu era responsável pela eletrônica, não. Mas eu acho que hoje é essencial, porque tudo está muito envolvido com quais sensores você vai escolher, quais motores você vai escolher, quantos, onde você vai colocar, como você vai fazer isso, e a eletrônica é a alma disso tudo. Então, assim, a eletrônica não tanto 100%, nem a mecânica, nem a programação adiantam. Então, eu acho que a eletrônica é o coração da coisa. Então, eu acho que você precisa analisar a parte eletrônica muito mais do que a mecânica, mas a gente também não vai negligenciar a mecânica. Agora, quando a gente diz assim, analisar a parte mecânica, eu, pelo menos na minha época, não sei como é que a pessoa está fazendo hoje, mas a gente não saía, tipo, projetando, desenhando, fazendo cálculo e pegando as fórmulas que a gente aprendia na física para ver o centro de massa do robô. Não. Era muito mais no feeling. A gente tinha que planejar como ia fazer, tinha que ver a altura certa, tinha que ver o material legal para não quebrar, mas a gente não usava nenhuma fórmula de atrito da aula de física, não. Era bem mais no feeling. Tipo, a Isabela falou, realmente a eletrônica, eu acho que do robô, pessoal, a eletrônica vai lá o quê? Seus 45, 50% ali, da importância que tem. O software também é outra, porque se não for ele, o robô não anda, e a mecânica é a menor, mas ainda é bem importante, porque, por exemplo, tem problemas que você resolve ali. Por exemplo, o problema que a gente tinha no robô, que o robô da Gisele, do Cunha, do Alexandre, do Lucas teve, era de virar. O robô virava. Então, tipo, na nossa época não, nossa, estamos ficando velho já. No nosso tempo lá, quando chegou a nossa geração da gente participar da Olimpíada, a gente já teve que dar um jeito nesse problema de o robô virar. Então, o que a gente fez? A gente projetou o robô com mecânica mais baixa, mais rebaixado, com outras rodas, e por aí vai. Então, tipo, por mais que uma tenha um peso maior que a outra, ambas dependem de si.
Um outro problema que a gente teve que resolver com a mecânica era no retorno de velocidade, né? A gente começou a pegar a gente tinha um retorno de velocidade muito grande, era tipo assim, cabo de vassoura de grande, e a nossa roda não era a pior roda do mundo para passar retorno de velocidade, então a gente teve que não tinha motor que fizesse ele passar, então a gente teve que começar a mexer na mecânica, o Marcos começava a colocar uma engrenagem por baixo que dava um impulso. Então você precisa analisar a mecânica, mas como eu disse, eu acho que é muito mais testando e vendo do que parando para fazer o cálculo mecânico da coisa. E também é aquilo que a gente falou, a gente bateu tanto martelo, vamos bater de novo. É a experiência. Porém, a Bela teve essa dificuldade com um rolo lá de 2 centímetros de altura. O pessoal da Gisele também teve esse mesmo problema, porém a gente já não teve, porque a gente mudou completamente a locomoção do robô. Colocamos outras rodas, outras coisas diferentes, e deu mais certo do que a deles. Então, tipo, vai testando e tal. O Gisele, meu fã. Então, tipo, por exemplo, na UBR, a gente crucificava quem usava roda. No início lá, meu Deus, usar roda na UBR, tá doido? A UBR tem que usar esteira. Porém, agora eu já tenho outra opinião. Não, a UBR usa roda, cara. Usa uma roda maiorzona, com muito atrito. Então, vai tudo, tipo, dependendo da experiência, você vai aprimorando lá seus robôs, digamos assim. Então, mais alguma pergunta aí pra gente ir pra frente? Ou vocês estão satisfeitos? Alguma dúvida? Não, eu acho que é isso. Então, Isso aí, galera. vamos finalizar a reuniãozinha aqui da gente. Prazer estar com vocês, gente. Qualquer coisa aí, eu acho que, não sei se é o João, mas por mim, pode ir atrás de mim, pesquisar no Facebook, no Instagram, mandar mensagem, quiser ajuda com alguma coisa. Estamos aqui Pode para também comigo lá, tranquilo. ajudar. Pode falar lá, manda uma DM no Instagram, João Augusto, meu nome. João Augusto CZ, o Instagram, você pode ir lá mandar e aí, o que é que você fez para passar daquela parte lá? Que eu também mais experiência na UBR. Então, tipo, aquela parte lá, o que é que você fez? Eu disse, faz isso aqui foi o que eu fiz e deu certo. Pode bater lá que a gente ajuda, tá? Também. Então, valeu, tá, pessoal? Tudo de bom aí para vocês. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Até a próxima. Até.